Você é a favor dos militares na política? Bom, o Senado deve retomar nesta semana discussão de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a participação de militares da ativa em eleições. Se reforma, depois participa. A PEC ainda tem de ser debatida em 3 sessões deliberativas antes de ser votada no plenário. Para uma proposta do tipo ser promulgada, precisa de pelo menos 49 votos favoráveis no Senado e 308 na Câmara em 2 turnos. São 3/5 da votação. Ontem, porém, o senador Hamilton Mourão protocolou um pedido para adiar a retomada da discussão sobre a alegação de vícios de inconstitucionalidade. Diego Tavares, você acha que o militar da ativa deve disputar a eleição ou não? Olha, se ele deve, se ele não deve, é uma escolha do militar, mas eu acho que ele tem que ter esse direito sim, professor. De qual outra categoria se exige dentro do serviço público que deixe o seu cargo, que saia das suas funções para disputar uma eleição? Professor pode, auditor pode, promotor pode, juiz pode. Promotor não pode, nem juiz pode. Perdão, não pode pela lei orgânica. Nem juiz pode, nem promotor pode. Eu fico aqui, faço aqui o meu... Não, nem juiz pode, nem promotor pode. Não podem disputar, tá certo, é verdade. São 2 categorias que não podem pela própria lei orgânica que eles mesmos elaboram. E os policiais também têm que ser afastados. Mas eu acho que não é justo exigir isso exclusivamente dos militares. Então, é uma categoria como qualquer outra que, se quiser ter a sua representatividade, tem que ter esse direito. Diego Tavares é a favor, diz que não tem nenhum problema, o militar da ativa que prestou relevante serviço na sua função, enquanto ele estiver na ativa, se licenciar e postular um cargo no poder legislativo. Vimos, aliás, foram vários policiais militares conseguiram isso. E agora essa PEC. Meu querido Guilherme Mendes, você é a favor ou contra? Eu queria só botar uma pitada. Isso aí estão fazendo meio que de vingança. Então já tem um vício na origem pela motivação. Mas eu queria, de qualquer maneira, tem a questão objetiva e tem a questão da motivação. Vamos dar um troco. Eu acho que objetivamente, no mérito eu sou a favor, pelo simples fato de que a discussão de fundo é o uso de cargos públicos como um diferencial para se concorrer a um cargo público, né? Numa eleição. Nesse sentido, os militares têm uma vantagem, porque eles ocupam uma função de relevância social. É diferente de um civil qualquer, um lojista, um médico, um professor, alguém que não ocupa uma função pública, que não recebe do Estado, que não tem autoridade pública, que não tem visibilidade, que não tem um quartel ou muitas vezes colegas sobre o seu comando, e isso sem dúvida faz diferença na hora da escolha. Então, eu acho que é muito diferente, sim. Agora, se isso deve se ficar restrito somente aos militares, se deveria se estender para outras categorias do serviço público, essa é uma questão. Agora, Capês, eu não sei se é uma questão de vingança, veja, porque as urnas são soberanas, né? O candidato pode ali se colocar. Agora, o que a gente viu, na verdade, foi uma hipertrofia de candidatos voltados à área militar, não é? Não só militares das Forças Armadas, mas representantes das polícias e tudo mais, das polícias militarizadas, tão somente, não porque eles são mais bem preparados, não porque eles estudaram, não porque eles têm formação política aprofundada, mas simplesmente porque eles ocupam cargos relevantes. Isso eu acho que tem que ser combatido. Felipe Monteiro, você é a favor ou contra a militar da ativa e por que não fizeram isso antes? Só agora? Parece que é uma resposta ao governo Bolsonaro. Tudo é vingança agora nesse governo? Eu não acho que é vingança, não. Eu acho que o que tinha antes era uma bizarrice, para não falar nada maior do que isso, né? A atividade política não combina com a atividade militar. Essa é a premissa, né? Não tem nenhum sentido uma atividade de Estado, um serviço de Estado ser confundido com um serviço político, não é? E quando você pega, por exemplo, todas as prerrogativas que o militar tem, pensão, ou seja, se ele morrer, os seus dependentes recebem o valor do salário dele na integralidade, a equiparação e integralidade, ou seja, se o militar se aposentar, ele recebe o valor de forma integral e equiparada com toda a carreira no decorrer do tempo. E tem uma questão aqui maior, a aposentadoria. O militar não tem tempo mínimo de serviço como todas as carreiras públicas, por exemplo. O militar ele se aposenta com 30 anos de serviço. Ele vai para a inatividade com 30 anos de serviço. Ou seja, ele entra no serviço com 18 anos, no Agulhas Negras, e com 48 anos ele se aposenta. Aí ele pode, por exemplo, para a política.
Não combina militarismo com política. A gente viu o que deu quando começou essa simbiose, não é? Então, por isso, eu me coloco de forma favorável a essa PEC. Mas, Wilson Pedroso, os militares não podem também fazer leis mais duras com relação a crime contra a criminalidade? Não é importante que eles tenham também a sua representatividade? Vamos lembrar que na Polícia Militar o mais alto índice de suicídios está na Polícia Militar. Todo dia ele sai de casa, não sabe se volta vivo para sua família. Também eles não têm direito de ter essa representatividade ainda enquanto estão na ativa? E Capês, também não acho que ele entrando na reserva e sendo candidato, ele vai deixar de ser militar. Então, acho que licença, assumir o cargo, vai para a reserva. Aí tudo bem, porque não é indo para a reserva numa campanha eleitoral que é de seis meses que ele vai deixar de ser coronel, vai deixar de ser general. Ele vai continuar com a patente de coronel, vai continuar sendo chamado de general. Ou seja, tira a licença. Ganhou para deputado, ganhou para governador, ganhou para senador, para assumir, tem que entrar para a reserva. Aí eu acho que ok. Mas sabe uma questão que eu acho interessante? O juiz e promotor, por exemplo, segue a mesma lógica dessa PEC aí. Só que quem tem a arma e quem tem a caneta não pode sair para depois voltar. Só que aí foi uma opção das carreiras, né? Os juízes e promotores é que fazem a própria lei orgânica da carreira. Mas independentemente do raciocínio dele é o seguinte: quem tem poder não deve, enquanto estiver na ativa, poder se licenciar para disputar uma eleição. Fica aí para que o nosso espectador tome a sua decisão.